Shalom, shalom. Estamos iniciando mais um dia do programa Mulheres Virtuosas. E o dia de hoje nós temos o tema como educação dos filhos. Já se inscreve aí, dê seu like e ativa os sininhos das notificações, tá bom? Vamos começar. Eu vou estar entrevistando a pastora Keila. Bom dia, shalom, pastora, tudo bem? Shalom, shalom, bom dia, Fabi. Bom dia a todas que está conosco no dia de hoje, nessa manhã maravilhosa. Sejam bem-vindas no nome de Jesus. Amém? Amém. Então, o tema de hoje é educação dos filhos. Pastora, o que você tem para me dizer? O que é educar filhos? Educar filhos, Fabi, é ensinar. É ensinar os nossos filhos todas as questões da vida, comportamentos, condutas, ensinar sobre a vida, ensinar como devemos nos portar. Educar significa nós ensinarmos a eles questões da vida do nosso cotidiano, como funciona o mundo, preparar os nossos filhos para eles viverem para o mundo, né? Para o mundo, para Deus, educar os nossos filhos mediante ao eterno. Isso é educar os nossos filhos. Ah, muito bem. E, biblicamente, quem que é o responsável pela educação dos filhos? O que você tem para me dizer sobre isso? Bom, hoje em dia, né, tem muita educação compartilhada, né? Tanto o pai como a mãe que educa os filhos. Não é errado, né? Mas, biblicamente falando, a maior parte da educação dos filhos corresponde à mulher. Por que a mulher? Porque geralmente, antigamente, era assim: os pais, os homens, né, que saíam para trabalhar. E quem ficava em casa? A mulher, até nos tempos bíblicos eram assim. Então a mulher ela era incumbida de educar, de ensinar, mesmo porque nós mulheres nós temos mais paciência, nós temos mais mansidão, nós temos mais tolerância. Pode ver, homem, criança começa a bagunçar, já explode, né? É verdade. Não é verdade? Ah, você o que essa criança, não sei o que. É muito de. Tem homem que tem paciência, porém a maioria deles é assim, eles não têm muito, eles ficam mais bravos logo. A mãe não, é todo dia. A mãe, ela tem, a mulher, né, como Deus fez a mulher assim que fala mais, enquanto tem uma pesquisa relacionada, enquanto o homem fala 5.000 palavras por dia, a mulher fala de 15 a 20 mil palavras por dia. Por que Deus fez isso na mulher? Para ela poder ensinar, porque ensinar não é uma tarefa fácil. Pode ver, é todos os dias repetindo a mesma coisa. Quantas vezes você chama o seu filho para levantar da cama? Mil Menino, vezes. levanta da cama, vai escovar os dentes. Então, o homem já não tem essa paciência, ele quer falar uma vez só e a criança tem que obedecer. E a criança, ela vai, pensa só, a gente como adulto, muitas vezes já não obedece de primeira, que dirás uma criança, gente, que está ali aprendendo as coisas do mundo ainda, aprendendo ainda a lidar no contexto de casa, no contexto da escolinha deles. Então, nós, como mulheres, Deus nos levantou para isso, porque Ele nos forjou e nos formou dessa forma, para que nós tenhamos mais palavras, para que nós tenhamos mais paciência. Você vai ver, né? Vai lá, menino, vai escovar os dentes, aí vai arrumar. Você colocou desodorante? Você fez isso? Você fez. A mãe, ela vai guiar nos mínimos detalhes cada passo do filho. Não é É, verdade? muita responsabilidade, né? É É, responsabilidade. é verdade que a educação dos filhos começa na concepção? Ah, Que você tem. você sabe o que é os filhos da tábua, Fabi? Ah, não. Não sabe? Pode me explicar aí, que acho que Ô, o povo quer saber também. vocês sabem o que é os filhos das tábuas, gente? Bom, é verdade que começa na concepção. Os filhos das tábuas, é, hoje em dia está tudo muito doido, muito tudo fora do comum, né?
Os filhos das tábuas são a que a gente pegou um caso uma vez, não a gente, mas a minha sogra, ela trabalhava, né, em posto de saúde. E uma vez chegou lá no consultório da médica do posto onde ela trabalhava, uma menina, uma jovem adolescente grávida. E aí ela falou para ela assim: quem é o pai dessa criança? A médica perguntando. E a menina dando risada e falou assim: é da tábua. E falava: não, minha filha, quem é o pai dessa criança? E ela falou assim: da tábua. E dava risada. Aí a médica se enfureceu e falou assim: por favor, me fala sério. Ela falou: não, doutora, a senhora que não está entendendo. O meu filho é o filho da tábua. E aí ela foi explicar para a doutora o porquê que ela estava falando aquilo. Na realidade, Fabi, ela estava falando aquilo porque literalmente o filho dela era filho da tábua. Ela foi numa festa, num baile funk, e lá nesse baile funk tinha uma tábua. Essa tábua tinha um furo, onde o menino ficava do lado de cá e as meninas do lado de lá. Então o menino colocava o órgão genital dele dentro daquele furo e a menina do outro lado. E ali eles tinham ato sexual dessa maneira. Então não se via nem a cara da pessoa. E dentro disso essa menina engravidou. Então pensa só, como vai ser educada essa criança por essa mãe desde a concepção? Como você acha que ela vai ser criada? Nossa, sem parâmetro de pai, de família, né? E é muito difícil também, acho que psicologicamente para a criança depois, para saber, na hora de saber quem que é o pai, como que foi feito, né? Eu acho que isso daí pode implicar muito psicologicamente na criança também. Agora, vamos lá, você já pensou quando essa criança crescer? Vou perguntar, mãe, quem é o meu pai? Porque a educação é isso também, Verdade. gente. Você ensinar o seu filho quem é o seu pai, quem é o pai dele. Falar para ele quem é o pai dele. Agora, pense essa criança, quando ela crescer e perguntar para a mãe. Aí a mãe vai dar risada e vai falar igual falou lá com a médica. Ah, o seu pai é a tábua. Gente, Complicado. é complicado, né? Porque o pai, a paternidade, ela gera identidade na criança. Uma paternidade sadia. Então, se você não tem uma paternidade sadia, então dentro disso, então desde a concepção, você já começa a educar uma criança. Uma criança que nasce dentro do padrão divino, que ela é concebida dentro da aliança de casamento, desde o ventre, ela vai ser uma criança desejada. E desde o ventre, pode ver, quando é aquele casamento sadio, aquela criança sadia, o que acontece? Desde o ventre você vai o quê? Conversando com o seu filho. E falando para ele, que bom que você está aqui. Isso eu acho que já está na outra pergunta que eu ia te falar. Sobre como Sim, que é educar o filho intrauterino. como educar um filho desde o ventre. Sim. Como você vai educar um filho desde o ventre, intrauterino? Você sabe, a Fabi, quem não sabe, ela é biomédica, gente. E Hum. você, né, como biomédica, vai poder me responder que desde o ventre nós recebemos já. A criança, ela já cria memórias, não é, Fabi? Sim, né? Desde quando ela é formada, né? E, e eu creio assim que é tudo que a mãe sente, né? Que nem eu sou enfermeira também. E a gente aprende, já fiquei no, na parte de maternidade, eu sei como que é. Tudo que a criança recebe da mãe, né? Tudo passa para a criança. Tudo, né? Se a mãe ela tem decepções, passa para a criança, tudo essas coisas vai passando para a criança. E como você trata ela, que nem fala, como é importante você estar falando, mesmo que ela está dentro. E eu já vi casos que quando a criança recebe carinho, ela está dentro e começa a mexer a barriga. É uma coisa, uma conexão muito bonita, né? Você vê que sente algo, mesmo que está lá a criança, é uma coisa sobrenatural. Eu até digo que é uma coisa sobrenatural. Para você ver. Eu pego clínicas, Fabi,
E às vezes eu já peguei clínicas assim, da moça falar para mim, a minha mãe não me desejou. A minha mãe, o meu pai maltratou ela na gravidez e a minha mãe desejou a morte. Então eu tenho esse sentimento de que eu deveria morrer. Eu tenho esse sentimento desde lá que eu não consigo explicar, mas depois conversando com a minha mãe e eu depois aprendendo com vocês nos vídeos, nos ensinos da pastora e do pastor, que esse sentimento veio de lá de trás, porque depois a minha mãe contou para mim que ela teve um sentimento de morte e ela ficou muito acuada e o desejo dela de viver não tinha mais. E ela estava grávida de mim por conta do quê? Da atitude do pai. Então educar uma criança desde o ventre é isso. Entendeu? Você desejar a criança, você receber essa criança com amor, com afeto, conversar com a criança desde o ventre você declarar palavras de bênção, Sim. falar, filho, você é uma bênção, nós te desejamos. Você sabe, Fabi, eu vou te contar uma experiência aqui. Pode contar aí. Olha só, eu tenho 2 experiências, boa e ruim. Quando eu engravidei do Moisés, apesar dos apesares, o pai dele era músico, né? E eu também era música, né? Assim, gostava de música. E aí eu colocava a minha mão no ventre e eu falava para ele assim: filho, você vai ser um maestro. Você vai ser um tangedor do Senhor. Você, olha só, aí eu colocava louvores para ele, ouvi desde a barriga. Aí, às vezes, eu estava deitada na minha cama, eu colocava a mão na barriga, eu tinha os meus altos e baixos na minha gravidez. E eu falava assim, filho, olha, a mamãe vai cantar para você. Aí eu punhava a mão no coração, na barriga e eu cantava o louvor da Fernanda Brum, que é até um louvor romântico, mas eu cantava para ele. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. E aí eu ficava cantando para ele. Quando não, eu cantava uns louvor lá da harpa para ele. Hoje o Moisés é o quê? Você conhece o É Moisés? músico, né? Tá aí se desenvolvendo aí. E ele Cada tem dia facilidade mais. o quê? De aprender música. Sim, verdade. Instrumento todo, né? Desde aonde? Do ventre. Então, assim, como foi a sua gravidez? Eu tive vários tipos, né? Assim, teve gravidez que eu passei uma tribulação, né? A primeira gravidez eu passei muita tribulação. É lógico que eu sempre desejei, todos os meus filhos eu conversava e falava, acho que isso daí meio que ajudou, mas eu passei provações no meu casamento mesmo, né? Situações que na parte hormonal, tudo que é liberado, né? Que a gente libera no corpo vai para o filho, né? Tanto é Tudo, né? que que nem a Jaqueline já muito agitada, né? É lógico, ela sempre foi amada, isso daí não tenho sempre, né? Mas essa parte aí, tudo que eu senti, passou para ela. E ela é uma menina muito agitada, né? E é isso. Tanto fisiologicamente que a gente passa, como espiritualmente também, né? É verdade. Então, falar um pouco mais perto do microfone. Ah, tá. Então, agora teve a Kathleen. A Kathleen já foi diferente. A Kathleen, gente, eu estava numa depressão muito profunda. Geralmente eu chorava todos os dias. Só que ninguém sabia. O pai dela saía para trabalhar de manhã. Ele saía para trabalhar, era choro o dia inteiro. Era um sentimento muito ruim. E a Kathleen, pode ver, ela é mais calada. Agora que ela está melhorando, né? Gente, Mas até um período ela era mais calada na dela.
Verdade. Não era assim? Nossa, quando eu conheci a Cat, ela nem falava direito, ela era muito introvertida. Introvertida. Ela não conseguia se expressar. Agora a gente tem que falar para ela parar um pouco de falar, que ela fala muito. E na época era assim, eu fiquei muito calada, chorava muito. E teve um período, Fabi, uns anos atrás, que eu estava casada com o pastor, a Kathleen tinha vezes que ela não conseguia falar o que ela sentia. Ela não conseguia. Ficava entalado aqui. Por quê? Porque era assim que eu passei a gravidez dela. Eu não falava com ninguém. Não conseguia falar com ninguém. Então, você vai vendo que a educação começa o quê? Dentro, e tudo aquilo vai passando para o filho. Verdade. Então, dentro do ventre, você já tem que falar para o seu filho. Filho, você vai ser isso. Filho, vou declarar a glória do Senhor sobre a sua vida. Por quê? No momento que tudo você passa para a criança. Amém? É porque a palavra, ela tem poder, né? Na Bíblia mesmo fala que a Sim. palavra, ela pode ser palavra de bênção e de maldição. E tanto é que o Criador, como ele fez, né? Tudo pela palavra, ele criou tudo, né? Todas as coisas. Então, a palavra é algo que você tem que ter muito cuidado. O que você vai gerar no seu filho? Bênção ou você vai gerar maldição? E a partir disso, quando ele crescer, todo o desenvolvimento dele vai estar, sabe, atrelado na memória dele, intrauterina, né? Essa memória que nem a pastora falou da moça, né? Que ela sentia umas coisas, mas ela não sabia o que realmente aconteceu. E quando ela conversou com a mãe dela, que ela foi saber, né, o que a mãe dela passou, e isso daí gerou na vida dela. Então é isso, gente. Pastora, dentro de tudo isso, você já falou um pouco, mas eu queria que vocês explanassem mais sobre qual que é o papel da mãe, né, na educação dos filhos, e depois você fala qual é o papel do pai. O papel da mãe é mais, eu creio assim que é mais o papel do Espírito Santo. Ele é conselheiro, ele é ajudador. Pode ver, a mãe aconselha o filho. O papel da mãe é ensinar o filho, desde as pequenas coisas do dia a dia, dos afazeres dentro de casa, as obrigações na escola. A mãe é aquela ajuda, não é a mãe que ajuda nas tarefas Sim, escolares? Senta ali, vem filho, vamos colocar aqui que eu vou te ensinar, né? A mãe, ela tem esse papel. Pode ver, o filho se machuca, ele vai para o colo de quem? Da mãe. Da mãe. Então, a mãe é aquela que cuida, né, do filho, está ali um pouco mais próxima. Ela tem mais aquele afeto, aquele amor. Não que o pai não tenha amor. O pai tem, mas a mãe, isso é dado para a mulher. É da mulher já amar, é da mulher mais se entregar pelo filho, né? Porque foi, afinal de contas, foram 9 meses ali ela gerando o filho dentro da barriga dela. Né? Foi uma entrega que ela deu do próprio corpo, da própria vida para o filho. Então, o papel da mãe na vida do filho é isso. Ela é zelar pelo filho, ela é cuidado. A mulher é tudo, né, para o filho. Ela é professora, ela é enfermeira, ela é terapeuta, a mãe que aconselha. Estou falando padrão de uma mãe sadia, tá, gente? Sabemos que nem todas as mães são assim, tá? Verdade. Nós sabemos que tem mães que é só pelo sangue, né, do cordeiro. Mas o papel, nós estamos falando aqui de uma mãe sadia, de uma mãe dirigida pelo Espírito Santo, de uma mãe que tenha Jesus no coração dela. Então, assim, o papel da mãe é esse, de acolher o filho, né? Pode ver, geralmente, mesmo se o filho tiver errado, a mãe pode até dar uma bronca, mas ela vai o quê? Acolher. Ela dificilmente vai jogar o filho para fora de casa. Você vai nos presídios, a maioria das visitas são das mães. A maioria é mãe que visita. Verdade. É a mãe que passa pelas humilhações por causa do filho. É a mãe que resolve os problemas dos filhos. Isso tudo é a maternidade. É a mãe. E o pai? Qual o papel do pai na educação? O pai, né, como eu já disse aqui no outro podcast, o pai ele carrega os 3 P, né?
os 3 P's da paternidade: a provisão, a proteção e a promoção. Então, o pai, ele provê o filho, dá de tudo para o filho. Ele tem que prover a casa dele. Não somente a casa, mas o filho. Prover o filho, a paternidade, não é só dar arroz, feijão, comida ou uma casa para ele morar. Um filho vai muito mais além, né? É roupa, é sapato, se possível, for pagar um convênio odontológico, um convênio médico. Ele vai suprir em tudo aquilo que a criança tiver. O pai é aquele que vai buscar a provisão, o mantimento, vai buscar o financeiro para a vida do filho. O pai também é o protetor, é aquele que protege o filho. Ele vai criar cerco de proteção para o filho, né? Não vai deixar ninguém vir machucar o lar dele, vir machucar o filho dele. Então, assim, dentro disso existe várias questões de proteção, né? Dentro dessa proteção, né, uma palavra que eu creio que todo mundo pode estar querendo saber mais sobre isso, é na parte espiritual. Qual o papel dele na parte espiritual de proteção? Então, o papel do pai na parte espiritual de proteção é ele orar pelo filho. É ele ser o sacerdote, que ele tem que ser dentro da casa, porque o homem, na realidade, o que acontece? Hoje em dia, papéis invertidos, até na área espiritual do homem e da mulher. Pode ver, geralmente dentro de uma casa, dentro de um lar, quem busca mais é a mulher. Verdade. Quem cobre a casa com manto de oração é a mulher. Só que, biblicamente, isso está errado. Quem tem que cobrir a casa de oração é o homem. O sacerdócio é do homem. É o homem que tem que cobrir a casa de oração. É o homem que tem que revestir o lar dele com oração, com busca. Dentro dessa proteção, o homem também, ele tem que ministrar para a família. Ministrar o quê? A palavra. Entendeu? Então, tudo isso está dentro da proteção, né? Proteger o lar espiritualmente é você ser o intercessor do teu filho como pai. E a mãe também, não que a mãe vai deixar de orar. A mãe também Sim. tem que orar. Mas essa capa de oração, manto de oração, vem da paternidade. Mas então, isso daí é meio que eu vejo, né, que todo mundo vê assim, é mais a mulher intercedendo. Você vê até que na igreja sempre são as mulheres que estão na frente da oração. E como a pastora falou, realmente, né, isso daí está meio que invertido. A mulher, ela pode ser uma auxiliadora, mas isso daí está escasso. Você acha que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo de famílias começar a ser destruída porque falta de posicionamento do pai nesse Junta sentido? tudo, né? Junta ao mundo que nós estamos vivendo, junta que tem mulher, não todas, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui Sim. para não polemizar, né? Porque nós sabemos que existe contexto, às vezes a mulher se converteu primeiro, o marido ainda não é convertido, tem essas questões, né? Não vamos generalizar. Porém, tem mulheres que até gostam que o marido fica mais acuado para elas poderem se destacar no ministério acima dos homens, né? E tem aqueles homens também que não se posicionam. Eles ficam confortáveis da mulher estar assumindo ali aquela posição espiritual. Então, os homens também têm que despertar, é posicionamento. Homens, despertem aí, hein, papais? E o homem, o pai, a função do pai também é promover a família. O pai promove. Pode ver, é o pai que fala, não, você vai fazer isso aqui. Não é o pai que fala? O pai ele promove o filho. O pai, principalmente para o filho homem, o que o pai vai fazer? Ele vai transferir a capa de paternidade, a capa de homem. É o pai que vai forjar o homem, né?
Não, filho, você tem que ser responsável, vai arrumar um emprego, vai pagar suas contas. É meio que Vai direcionar, né? Direciona, o pai direciona, ele promove, vai fazer tal faculdade, você não vai ficar aqui dentro de casa sem fazer nada, não. Você vai fazer uma faculdade. A mesma coisa, o pai fala para a filha, não, filha, vai. O pai promove a casa dele. Esse é o papel da paternidade. É, Então, pode ver, os dois se casam. A Verdade. paternidade e a maternidade, eles se completam. E aí não fica um fardo pesado para ninguém. Entendeu? O que, que acontece hoje? Hoje se pesa muito para um lado só. verdade. E hoje tem muitas mães, né, criando seus filhos sozinha, porque sofreu um divórcio, né? Eu passei por isso e é muito diferente quando o pai não está na frente de uma casa. A mãe, ela fica meio que perdida. Eu estou falando assim no contexto assim que eu vivi isso, né? Uhum. E a mulher ela fica perdida porque o marido, que ele que é o provedor, que ele que é o protetor da casa, ele, né, não está lá. E a mulher, ela não foi, como é que se chama? Direcionada para tal função, né? Que Deus não colocou essa função para a mulher. A mulher é mais como auxiliadora, como um cuidar, Sim. né? E quando o marido sai de cena, né? E a casa ela fica meia perdida, né? A mulher fica perdida, a casa fica meia assim, é Gera-se uma carga difícil, muito é grande. verdade. E fica uma carga muito Gera grande para a uma mulher. carga muito grande para a mulher. Verdade, Porque aí ela vai ter que ser tudo. verdade. E E ela não aí está preparada ela para não está isso. preparada para ser tudo. Dá conta? Talvez sim, talvez não. Vai sempre ficar uma coisa pendente. Sim, Sempre vai haver uma pendência. verdade. Não dá conta. A verdade é essa, que ela não dá conta. As mulheres que mascaram dizendo que dá conta. Ela vai conseguir. Ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir criar o filho, ela vai conseguir. Porque com a ajuda de Deus ela vai conseguir. Porém, sempre vai haver uma lacuna ali. Entendeu? Não estou Verdade. minorizando as mulheres, pelo contrário. Não, As mulheres são guerreiras. Se tiver que ir para cima, elas vão. Se elas tiver que manter uma casa sozinha, elas vão manter. Eu estou falando da carga que é, porque é uma carga muito pesada. Eu também já suportei uma casa sozinha, criação de filhos sozinha. É pesado, gente. Não é muito mais fácil você ter alguém do teu lado que compartilha e partilha as cargas. É muito mais fácil. Não é eu vejo verdade? assim que, né, o que eu mais senti, né, quando eu estava com os meus filhos sozinha, é que o pai, quando ele fala uma coisa, né, ele tem aquele negócio de liderança, que é uma coisa Sim. espiritual também. Eu vejo que é uma coisa espiritual, porque ele fala, é diferente. Você fala, você tem que falar 1000 vezes, né? Ó, Sim. faz isso, faz isso, faz isso. O pai fala uma vez, pronto. Eu não sei se acontece com todo mundo isso, mas assim, algumas pessoas que eu conheço, né, vejo que falam sempre isso, é a mesma coisa. Então, conheço muitas mulheres que estão aí criando seus filhos sozinha e passa por isso. E fala, nossa, como que falta, né, o pai aqui nessa casa. E é verdade, eu acredito nisso. É porque o pai impõe mais autoridade, né? Aquela figura de autoridade do lar, autoridade suprema. Entendeu? Não que a mãe não seja Sim, autoridade, mas o pai coloca aquela figura de autoridade suprema sobre o filho. Não é hum, verdade? bom. E o que você tem para me dizer sobre existe um julgo desigual assim na educação dos filhos entre pai e mãe, assim? Ah, tem muita casa que tem. Tem muita casa que Você pode tem. explicar isso aí? Como que... Julgo desigual, você já viu isso? De julgo desigual na educação dos filhos? Sabe como que é, Fabi? Como? É aquela mãe que diz A, aí o filho vai pro pai e o pai diz B. Complicado, hein? É. Já viu? Aí o filho, ele percebe e começa a jogar entre os pais. Manipula, né? Manipula. Então, não, os pais têm que ter uma palavra só. Já viu aqueles filhos? Mãe, deixa eu fazer alguma coisa. Não, não vai fazer. Aí o pai não sabe, ou às vezes até sabe que a mãe não gosta.
Aí vai lá e pede para o pai. O pai fala, não, vai lá e faz. Tirando a autoridade, ou até mesmo já ouviu. Igual teve vezes de eu já pegar casos, tipo assim, a mãe fala uma coisa, proibindo o filho de algo, e o pai vai e discorda na frente do filho. Já viu isso? Ou um vai corrigir, ou às vezes é ao contrário. Às vezes o pai vai corrigir o filho e a mãe fala, para de brigar com o menino. Você briga com o menino à toa. É complicado. Isso é complicado. Porque você está tirando a autoridade do seu cônjuge sobre a vida do filho. Não concordou com a correção? Fica quieto. Fica quieto. Entra lá no quarto, depois vocês dois juntos, conversa com o seu cônjuge e fala assim, olha bem, não concordei com a maneira que você corrigiu fulano de tal. Da próxima vez, eu acho melhor você não corrigir tanto dessa forma. Você faz isso na frente dos seus filhos, você está tirando a autoridade, tanto do pai ou da mãe, seja quem for. Então, isso é um julgo desigual. Por exemplo, a mãe ensina o filho para a igreja. Aí o pai não é crente, né? Ah, não precisa você ir. Ah, não sei o quê. Ou até crente também. O pai fala para o filho, vai fazer tal coisa. O pai começa a estabelecer princípios para o filho e a mãe começa a ficar com dó, né? Porque geralmente é assim, o pai dá algumas tarefas. É a mãe que fica com dó. É. O pai estabelece algumas tarefas para o filho. Aí a mãe fica com dó e, não faz. Ou senão, quando o pai sai, ela faz tudo no lugar do filho. Você está o quê? Ensinando o filho a desrespeitar a autoridade, a mentir para outra autoridade. Né? Então, não faça isso. Porque depois, quem vai pagar o preço vai ser você. Porque vai criar uma criança sem padrões, sem limites, a qual ela não vai respeitar a autoridade. Nós temos que criar os nossos filhos a respeitar. Tipo assim, por mais que você viu que o seu cônjuge falou um pouquinho mais exagerado, você vai olhar para o seu filho e vai falar assim, você está ouvindo o seu pai falar? Vai obedecer. Você está ouvindo a sua mãe falar? Vai obedecer. Por que você está desobedecendo? Os dois têm que estar em concordância. O que vocês vão fazer em concordância? Senta e conversa com seus filhos. Aquilo que vocês querem para a vida do filho de vocês. Como que vocês vão educá-lo? Como que vocês vão corrigi-lo? Ah, eu não concordo com a correção que meu marido dá para o filho. Ele exagera. Senta e conversa com ele. Qual a melhor maneira de vocês corrigir a criança? Senta e conversa, mas não discute na frente dos filhos. Não tira a autoridade de um do outro. Entendeu? É importante aí os pais estarem tendo essa conversa, né, esse diálogo, para entrar no acordo, porque é complicado isso daí. Muito complicado. Bom, Keila, o que você tem para me dizer? Quais são os exemplos na verdade, o que é os 3 P's da educação dos filhos? Os 3 E's. 3 E's. Tem 3 E's na educação dos filhos, Nem sabia disso, gente. É novidade para mim. 3 E's na educação dos filhos. Sabe qual é? Qual? Facinho. Exemplo, exemplo e exemplo. Viu, gente? Exemplo. Os filhos têm que ter exemplo. Exemplo, exemplo e exemplo. Não existe outra base a não ser essa. Como que você quer educar os seus filhos se você não é exemplo? Sabe como eu educo Moisés? Agora ele está grande, né? Está com 18 anos. Mas o que eu sempre falo para ele é assim, desde quando você viu eu fazendo isso? Desde quando? E a maioria dos casos, os pais têm aquela frase assim, faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona, gente. Não funciona. Você tem que dar o exemplo. Você tem que ser o exemplo para o seu filho. Ele vai falar, ué, mas como que eu vou te seguir? Como que eu vou falar? Nem você faz o que você fala.
É verdade, porque desde a criança pequenininha, ela aprende por imitação, né? Dentro da área da saúde, a gente aprende isso, que a criança, ela é pequenininha, ela aprende por imitação. Então, ela imita muito o pai, a mãe. Então, é importante a gente estar dando exemplo, né? De tudo que a gente faz, a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos, porque isso vai gerar identidade e caráter, vai formar o caráter da criança, né? É verdade? E é necessário impor limites na criação? Lógico, com certeza, sempre. Impor limites. A própria palavra de Tem um Deus diz. exemplo. A própria palavra de Deus diz, Provérbios diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que amanhã não se afaste, né? Tem que pôr limites. Uma criança, pega uma criança que cresce sem limites, que o pai nunca fala não. Como que ela se torna? Leviana. Ela acha que ela Verdade. pode fazer tudo. Rebelde, né? Rebelde, desonra, desrespeita. Uma vez eu fui numa casa trabalhar. Pensa nas crianças, né? Aquele jeito. O menino tacou uma pedra na minha cabeça. Mas tacou porque Gente. quis, não foi um acidente. Ele pegou, me xingou e tipo assim, era a patroa lá, né? Na realidade, eu estava ali para ajudar uma pessoa que me pediu, porque ela ia fazer faxina nessa casa, e perguntou para mim se eu podia ir junto com ela ajudar. E eu fui, né? Não ia ganhar nada, tava ali somente para ajudar mesmo. Fui trabalhar de graça. E aí a criança bem mal educada, eu já estava vendo algumas atitudes dela, mas até então, né? Cada um com o teu filho. E aí esse menino pegou a pedra e me xingou e tacou a pedra na minha cabeça. Aí eu olhei, a mãe dele viu, só falou assim: fulano, não faz isso. Totalmente desrespeitoso com uma pessoa que estava na casa de não importa quem seja. Pode ser o cara do lixeiro que pega o lixo da rua. Pode ser o mendigo. Você tem que ensinar os seus filhos a ter limite com as pessoas, respeitar as pessoas. Pôr limites, falar não. Eu peguei um caso esses dias de uma moça que ela sempre, para suprir algumas coisas na vida da filha, sempre deu de tudo para a filha. A filha hoje está terrível. Falei, sabe qual foi o seu problema? Você não pôs limite. Tudo você deu. E até hoje, os filhos pedem. Eu falo assim, Fabi, hoje, às vezes eu até tenho condição de dar algo para os meus filhos. Mas tem vezes que eu não dou. Eu falo, não vou te dar. Porque eles têm que entender que quando eles vão crescer, o mundo não é assim. No mundo hoje, você como adulta, você tem tudo que você quer o tempo inteiro? Não, com certeza. Não existe. E a gente... É mais não do que sim. E eu vou te contar algo na Torá. Na Torá são 613 mandamentos, Fabi. Se não me engano, 348 negativos. É Deus dizendo não para nós. E 260 e pouquinho positivos, dizendo sim. Então, até na Torá, Deus fala mais não para nós do que sim. E você, como pai, você quer sempre falar sim para o seu filho? Não é assim que funciona. Você, às vezes, mas ele me pediu tal coisa. Não quer dizer que você tem que ir ali na hora e comprar. Você tem que falar, não vou dar isso aqui para você. Você tem que ver a maturidade do seu filho. Sabe aquele pai que o filho, ele ganha brinquedo, vive quebrando os brinquedos, não cuida das coisas. Tem que ensinar o seu filho a cuidar das coisas, a valorizar aquilo que recebe. Se você sempre dá, não impõe limites para o seu filho, ele não vai valorizar. E isso é em tudo. Impor limites na educação. Não, você tem que ser respeitoso. Você não vai fazer isso. Pôr limite, isso daqui, aqui você não vai entrar. Ensinar o seu filho nos ambientes
que ele está impor limites. Olha só, amadinha, eu vou falar algo aqui para você. Eu impor limites até dentro da igreja. Eu ia perguntar isso agora. O papel do sacerdote para estar assim colocando limites ou conduzindo a igreja, porque é complicado na igreja, porque vem várias crianças, né, de várias educações, né? E às vezes você vai corrigir, a mãe não gosta. Então. Então, qual o papel assim para estar assim colocando ordem, né? Porque a gente tem que ter reverência no culto. Eu acredito hoje, eu vou em várias igrejas, já fui de igreja mais religiosa, de igreja que o sacerdote ele colocava, né, e a igreja, né, e era conduzida assim, dava assim ensinar a criança a respeitar o ambiente. O que você tem a me dizer sobre isso? Então, né? Por isso que eu vou fazer um trabalho aqui na igreja com as mulheres. Por conta disso. Porque tem gente que vai se ofender se a gente falar. E hoje tá difícil, tá complicado. A maioria se ofende por tudo. Verdade. E, assim, desculpa, gente. Você ficar chateado ou não, mas a verdade é, você tem que ensinar o seu filho a ter temor dentro da casa do Senhor, a ter respeito, a ter reverência desde pequeno. Samuel foi morar com o profeta Elias, com o profeta Eli, desculpa, gente, com o sacerdote Eli. Quando ele tinha na base de 4, 5 anos de idade, e foi morar sozinho, sem a mãe. E desde com Eli, ele foi ensinado a respeitar o tabernáculo. Olha só. Hoje, as mães chegam na igreja, elas querem ter sossego das crianças, dá o celular. Qual é o tipo de reverência que você está ensinando no seu filho se você chega dentro da igreja e você dá o celular na mão do seu filho para ele ficar o culto inteiro com o celular na mão? Ah, mas é para ele ficar quieto. Você não consegue ficar com o seu filho 2 horas, porque um culto dura nessa faixa de 2 horas, 2 horas e meia, sem o seu filho estar numa tela, porque ele vai chorar, porque ele vai fazer birra, porque não sei o quê. Sabemos que criança dá trabalho, sabemos que tem criança que não para. A Fabi me conheceu, a Sara era bebezinha. Como que a Sara era? Nossa, piruleta. Piruleta. Como que eu ficava, Fabi, nas igrejas? Que ela tinha que, às vezes, sair para ficar com ela, né? Mas que ela não parava. Ela não parava. Não parava. Não parava. Sabe o que eu fazia? Pegava ela no colo, não deixava ela correr durante o culto na igreja. Eu lembro. Dá trabalho. Filho dá trabalho. Gente, filho dá trabalho. Na verdade, a mulher hoje, a mulher moderna, né? Tem tantas coisas. Eu sei que é difícil, entendeu? A gente falar isso. Mas a gente tem que fazer bem o nosso papel, né? Que é o nosso ministério, é os filhos. Sim. E a gente tem que dar trabalho, gente. Mas a gente é um trabalho necessário. Porque quando você tem esse trabalho, antes você não vai sofrer mais tarde, né? Eu vejo isso. É complicado. Quando meus filhos eram pequenos, eu levava para a igreja que não tinha escolinha e eu tinha que ficar com eles. Eu não ouvia direito, sabe? Às vezes ai, Senhor, eu quero ouvir a palavra, não consigo. Eu sei que é difícil, entendeu? Mas é um mal, assim, é um mal entre aspas, né? E é um trabalho que se faz necessário, né? E essa educação vem lá da nossa casa, porque a gente tem que ter um devocional com nossos filhos em casa. Sim. Porque em casa a gente vai treinar eles. Vai treinar. E outra, você chegar na igreja, às vezes vai parecer um trabalho, uma tormenta, você ficar... Mas não, sabe o que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando para ele, ainda que seja trabalhoso, ele está correndo na igreja, aí você vai pegar no colo e falar que não pode, filho, ficar quieto. Você tem que falar para ele, aqui é a casa do Senhor, fica quieto, não pode correr, senta aqui, lá. Dá trabalho. Muitas vezes você não vai prestar atenção no culto da maneira que você gostaria.
Mas com isso, você está ensinando o que para o seu filho? Você está incutindo, sempre que você vai ao culto, você está incutindo, aqui não é minha casa, aqui é a casa de Deus. Uma hora ele vai entender, quando ele começar a ficar mais grandinho, maior, ele vai entender, vou para a igreja, eu tenho que ficar quieto, senão a mamãe vai brigar comigo, porque é a casa de Deus. Então você tem que falar, é a casa de Deus, você não pode fazer bagunça. O Daniel é pipoca, gente. Ele chega aqui na igreja, ele quer correr no salão inteiro. Sim. E eu fico atrás dele. Aqui não. Peço meus obreiros, porque às vezes eu estou no altar e eu falo para os meus obreiros, não deixa o Daniel fazer o que ele quer, pode dar bronca. Meus obreiros pegam e puxam a orelha do Daniel, dá bronca nele. Não, Daniel. Aí às vezes ele senta lá todo assim estribuchado lá na cadeira, né? Todo largado. Aí eu só olho e falo assim, senta direito. Pode sentar direito. Aí, ele emburra, às vezes quer dormir, eu falo para ele, você não vai dormir aqui. Aqui é a casa de Deus, não é lugar para você dormir. Você quer dormir, você vai dormir em casa. Aí depois eles sobem para a escolinha, para a tia Bárbara. Mas tem que ensinar, porque criança dá trabalho. Você tem que impor limites para o seu filho. Você vai fazer uma visita. Você vai deixar o seu filho destruir a casa inteira? Não vai, da pessoa. Tirar tudo do lugar, né? A Maria Rita Souza está falando assim, a minha filha é autista. Ela irrita as outras crianças e não para quieta. Então, a sua filha já tem uma questão do autismo. Não é verdade? É mais trabalhoso, é mais dificultoso. Vai ter que ter mais paciência, Sim. vai ter que ter mais tolerância, né? O pessoal da igreja já tem que estar atento para saber que ela já tem essa questão do autismo e tem que ter tolerância. Eu já tive crianças aqui na igreja com autismo. Eu tinha um menino, você lembra do Samuelzinho? Ai, uma graça. Uma graça. Ele não queria subir para a salinha. Ele gostava de música. Ele ficava lá no pé do altar, olhando o pastor Gerson tocar, e ele ficava lá, né, todo meio inquieto perto do altar, por conta do violão do pastor Gerson. E ele gostava de ficar com o pastor Gerson. Então eu falava para os meus obreiros, deixa ele não está correndo, Sim, não está atrapalhando ninguém, ele só está ali. Adorando, então deixa ele com o pastor Gerson lá pertinho do altar, do lado do pastor Gerson, não tem problema. Então, é o andamento. Mas o que eu estou falando aqui, criança sem limite, que não tem problema. Que ela faz porque os pais, na realidade, desculpa o termo, são banana. Não conseguem impor limites, não conseguem corrigir. Tem criança que o pai não consegue corrigir. Se deixar, põe a casa abaixo. Nesse sentido, e não pode, né? Verdade. Até seria uma pergunta que você já respondeu algumas coisas, mas eu queria que você acrescentasse uma coisa a mais sobre como seriam as boas maneiras que a gente dá para os nossos filhos. E ensinar as boas maneiras, né? Você falou algumas coisas, mas o que mais você tem a falar sobre isso? Boas maneiras, Fabi. É assim, a mãe, você como mãe... Essa é a função já mais da mãe mesmo. Da mãe e do pai. Você sabe que o pastor teve uma época, pastor Rogério, gente, olha só, teve uma época que ele fez 2 apostilas sobre educação de filhos. Assim, ó, dessa grossura. E aí ele foi ensinando, porque a gente ia fazer visita nas casas, as crianças sentavam no sofá de qualquer jeito. E aí ele sentava as crianças na mesa, né? Como ele é mestre, ele que fazia isso. E começava a ensinar. Quando chegar na casa de uma pessoa, como você vai se portar? Vai sentar de qual maneira? Você tem que sentar assim. Você vai chegar, não fica pedindo nada para ninguém, você tem que se comportar. Você vai no banheiro, você tem que ensinar o seu filho a ir no banheiro da casa das pessoas. Você vai ensinar o seu filho a ir no banheiro das pessoas? Você vai deixar o seu filho sujar todo o banheiro da pessoa? Dá descarga, lava a mão. É boas maneiras. Chegou num ambiente, você tem que ensinar o seu filho a dar bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, a paz, a cumprimentar as pessoas. Vai ser uma criança mal educada? Pode ver, tem criança que você fala assim, oi, tudo bem? Ela faz careta para você, vira a cara. Mas isso é o quê? Aí os pais, tá com sono. Começa a dar desculpas. É verdade. Para mal educação dos filhos. Igual meus filhos.
Aí eu tô falando isso, gente, meus filhos não são perfeitos, a gente que foi ensinando. É. E eu pego no pé até hoje. Às vezes o Daniel tá meio mal-humorado, passa pelos meus sogros, nem olha. Aí eu falo, pode voltar, meu querido. Volta. Você passou pelo seu avô, pela sua avó? O que você tem que falar para eles? E não é oi, não. Vô e vó, autoridade é o que? É bênção. Vai dar bênção pro seu avô, pra sua avó. Quantas vezes, não é, Fabi? O Daniel, a Sara, os pequenininhos que Os dá pequenininhos sempre tem que estar puxando as orelhas tem direto, sempre né? que tem que estar Porque chamando a atenção. ensina e parece que não ensinou. E tem Ai, que mas- toda hora tem que estar falando. Mas vou chamar a atenção nele, na frente de todo mundo. Gente, a criança foi mal educada na frente de todo mundo. Então, você tem o direito de corrigir ela na frente de todo mundo. Lógico, há casos e casos. Tem casos que você vai chamar ela de canto e vai corrigir Sim. a criança. Fez uma má educação lá, chama ela no banheiro. Teve casos que foi assim, as crianças foram um pouco mal educadas. Aí eu só olhei, estava desobedecendo. O que eu fazia? Eu ou o pastor pegava eles, levava no banheiro e falava: você fez isso, 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 isso. Não concordo com a sua atitude. Não é assim que funciona. Você tá. E agora? Como que você vai fazer? Aí eles fazem o beicinho, né? Querendo chorar. Fala, não, chorar não vai adiantar, meu querido. Ah, então tá. Vai pedir perdão. Você vai pedir perdão para quem? Pra tia. Por quê? O que você fez com a tia? Desobedeci. Tipo, teve algumas vezes que as meninas me chamaram lá, as meninas do infantil me chamaram lá na igreja. Pastor, o Daniel. O Daniel tá aprontando lá em cima. Aí, se não dava para me subir, o pastor subia e ele corrigia. Mandava pedir perdão. Seu filho errou contra a pessoa, você tem que falar para ele. Você magoou a pessoa, você entristeceu a pessoa, você desobedeceu. Agora, se você vai lá, se arrepende, ora para o Papai do Céu, fala para o seu filho pedir perdão para o Papai do Céu e pedir perdão para a pessoa que ele lesou. Você tem que ensinar o seu filho. Ter boa maneira na hora de comer, se portar na hora de comer, na hora de sentar. Aí você vai na casa dos outros, você vai deixar o seu filho fazer o que quer na casa dos outros? Vai no banheiro da casa dos outros, não vai ensinar seu filho a dar descarga. São questões tão básicas. Verdade. Quando meu pai sempre, né, tem essas questões. Todo mundo tem. Quando a gente está, tipo assim, quando estiver conversando com adulto, não fica, né, Não atrapalhando a conversa. Atrapalhando a conversa, que mais as crianças fazem, porque eles querem uma coisa. Todas, isso daí é todas. Quando eles querem uma coisa, eles não querem saber. Se você está conversando com alguém, eles vão lá, mãe, é isso, isso, isso. Daí, para, quieto, que eu estou conversando com adulto, não sei o quê. Ou criança que quer dar opinião, quer participar da conversa de adulto. Então, a gente tem que pôr limites, né? É verdade. A Thaís Pereira está dizendo assim, não é só eu que passo por isso, então. Não, amadinha, não é só Gente, você. Não é. Todos nós passamos. A questão é, todas as mães passam por isso. Pela desobediência, pelas pirraças, pelos choros, pelas manhas. É da criança isso. Entendeu? Só que você como pai, como mãe, você tem que colocar, você que vai ter que ensinar. É chato, é trabalhoso. É o tintim por tintim, ensinar passinho por passinho. Porque senão a sua criança vai para um lugar onde as pessoas vão indesejar ela, não vai ter o desejo de ter sua criança por perto, porque sua criança é uma criança mal educada. Ninguém vai querer. Você vê que geralmente quem tem muitos filhos, né? Quem já passou por isso, né? Eu tive 3, eu tenho uma irmã que teve 4. Nossa, é muito difícil as pessoas convidarem gente que tem muito filho, né? Eu falo por mim. É complicado. Isso daí é fato, gente. Isso é fato, eu vivi isso, é complicado. Mas quando você vai e seus filhos se comportam, gente, é uma bênção. É diferente, né, a criação, Fabi. Cortando aí um pouquinho, é diferente a criação. Você vê, o Moisés e a Kathleen, quando era pequeno, é totalmente diferente do Daniel e da Sara. Sim. Eu ia ministrar louvor, eu olhava para eles e falava assim,
vai ficar sentado aqui até eu ministrar. E eles ficavam. Fala pro Daniel e a Sara. Não. Eles não param. Já não é a mesma coisa. Então, por quê? Porque um filho é diferente do outro. Tem uns que você vai ter que puxar a orelha mais. Tem uns que você não vai precisar puxar tanto. Tem uns que você vai puxar. É o temperamento, É o temperamento. O Daniel, eu falo que o Daniel é uma pipoca, né? Não para. Então, mas você tem que ensinar. Dá Não trabalho. Dá trabalho, mas tem que fazer, né, Fabi? E, Keila, o que você tem para me falar sobre qual a importância de brincar com os filhos? Cria memórias, né? Quando você brinca com seus filhos, você tira aquela seriedade toda que eles têm de você. Eles vão te respeitar, mas eles vão falar, papai não é só duro. Mamãe não é só dura. Mamãe brinca, né? O pastor, gente, até hoje o Moisés lembra, né? O pastor, ele brincava com Moisés e com a Kathleen. Com o Daniel e com a Sara também, mas ele tinha aquelas brincadeiras, né? E brincadeira não significa que você tem dinheiro para fazer. Você, como pai, como mãe, inventa as brincadeiras com seu filho. Ele falava assim, arranca a barriguinha. E ele ficava assim, sabe, beliscando a barriguinha das crianças. Eles riam até dizer chega. Aí ele ia lá, ficava fazendo um parafuso na barriga com o dedo com as crianças. E brincava. E o brincar, os pais brincar com os filhos é uma interação, é um símbolo de afeto, é um símbolo que você está transferindo para os seus filhos, que você, ao mesmo tempo que você tem autoridade, você pode tirar toda aquela capa, né, de alguém sério para poder brincar com eles. E isso faz necessário, eles pedem. A criança, ela tem essa questão dos pais brincarem com os filhos. Ela tem esse desejo. Né? O meu pai brinca comigo. Quando ele tem que dar bronca, ele dá. Mas quando ele tem que brincar... Porque já não é só um pai de dar bronca ou de corrigir. É um pai que ele tem um equilíbrio. Ele dá bronca, ele corrige, mas eles brincam. Brincar também cria uma conexão, né? Cria conexões, cria vínculos, né? Cria memórias, né? Isso tudo é necessário para a vida do seu filho. E quando os pais são separados, né? Que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Uhum. Como que você educa os filhos, né? Quando os pais estão separados, vivem em casa separada. Bom, vai depender todo de um contexto, né? Familiar geral. Como, assim... Agora, o que você tem que ensinar os seus filhos? Né? Como ensinar os seus filhos, já que vocês se separaram, né? Se o pai pega o filho sempre, é aquele pai que mesmo que separou, pega os filhos dele, é um bom pai. Você vai ensinar o seu filho, mães, não sejam aquelas pessoas rancorosas que só porque o pai não está com o seu filho, você vai se vingar do pai através do filho. Você tem que analisar. Sobre isso. Então, você tem que analisar qual é o tipo de pai que é o pai do seu filho. É um pai bom? Tira a parte de que vocês dois foram casados, tira essa parte que não deu certo, vocês tiveram muito... Mas como pai, ele até que, né, não é tão ruim assim. Né? Se bem que esses dias eu estava ouvindo algo que se não é um bom marido, não é um bom pai. Sim. E faz sentido também. Mas vamos lá. É um pai que, tá bom, separou, mas apesar de tudo, né, ele ainda dá aquela assistência para o filho, cuida do filho de uma forma legal, tal. A mãe, por favor, não se vingue do pai através do filho. Deixa o pai ver a criança. Deixa o pai passear com a criança. E os pais também da mesma forma. Não fica fazendo pirraça com a mãe por causa do filho. E você, como que você vai educar o seu filho? Filho, honrar e amar o seu pai, independente. Pai é a autoridade sobre a sua vida. Você tem que honrar e amar, independente. Mas pastora, você não sabe, ele é ruim para o meu filho. Ele judia do meu filho. Ok.
Se você vê que ele está com maldade com o seu filho, aí você vai ver direitinho essas questões do seu filho e ir para a casa dele, né? Mas tem que avaliar direitinho. Mas, contudo, mesmo assim, você tem que ensinar o seu filho a liberar perdão para o pai dele, porque senão ele nunca vai ser próspero na vida. Ele nunca vai conseguir caminhar de uma forma completa. Ensinar a perdoar o pai e a mãe, ensinar a honrar e ensinar a respeitar. É bênção pai, bênção mãe, tudo bem pai. Pode ser que não tenha uma convivência tão agradável, mas ensinar a amar independente das circunstâncias e a honrar. No nome de Jesus. Amém? O Moisés, o pai dele já fez, né, muitas coisas. Eu não posso expor aqui tudo o que meu filho já passou. Porém, ele está aqui de prova. Todas as vezes que o pai dele chateava o coração dele, como mãe, lógico, você quer voar para cima, você quer bater, você quer, né, esganar a pessoa porque está fazendo mal para o seu filho. Mas eu não podia agir assim. Ele chegava até mim e eu falava, Moisés, libera perdão, sabe? Os pais também erram. Você tem que ensinar para o seu filho que os pais também erram, que eles não são super-heróis, eles estão aqui também aprendendo a ser pais, aprendendo a lidar com o filho, aprendendo a lidar com as questões do filho em si. Então, você vai ensinar o seu filho. Liberar perdão, amar e honrar é o principal de todas as coisas. Amém. Referente a ensinar a criança a se alimentar de forma saudável. Existe isso? Como a gente pode estar fazendo isso, né? Porque eu vejo que as crianças de hoje, né, com a tecnologia, com tudo pronto, indústria, tudo, têm se alimentado muito mal. Que sou da área da saúde, eu vejo as crianças se alimentarem muito mal. Tem crianças que não comem de forma saudável, é difícil até introduzir um alimento saudável. Como pode começar a fazer isso, né? Na realidade, Fabi, é assim, eu e o pastor, a gente tem algo assim que a gente fala assim, 90% alimento necessidade, 10% desejo. Você tem que entender que criança é criança, eles vão querer comer o que eles querem. Porém, quem é que põe o alimento na mesa? Os pais. Os pais. Quem é que compra? Os pais. Os pais. Entendeu? Então, a criança ela tem que comer o que está na mesa. Lógico, tem coisa que a criança não vai gostar. Igual, Moisés amava brócolis quando era pequeno. Depois ele cresceu, aí não quero mais brócolis. Só que aí eu falo para ele, mas você gostava antes, por que agora você não gosta mais? Mas aí o que eu fazia? Eu colocava só um pedacinho no prato dele. Eu falava, come um pedacinho, porque você já comeu. Ele não gosta de beterraba. Eu falo, come um pouquinho de beterraba. Arroz. Meus filhos são bons de garfo, né? Então, por quê? Porque a minha mesa sempre teve arroz, feijão, salada, uma mistura e tal. Aí eu dava a comida. Aí eles gostavam de Danone. Eu falava assim, até hoje é assim, tá? Comeu a comida, aí eu te dou o Danone. Você não vai comer Danone, bolacha, se não comer a comida. Aí fala assim, não estou com fome. Aí não come a comida. Não come aquilo que é para ela comer, para se alimentar. E aí, daqui meia hora, tá lá fuçando no armário, pegando bolacha, Danone, só besteira. E os pais deixam. Não, se está com fome, vai comer a comida. Pastor, isso é ruindade, né? Não. Não é ruindade. Isso é você ensinar o seu filho a se alimentar. Ele tem que se alimentar, porque senão vai ficar com fome oculta. Sabe o que é fome oculta? Você sabe, né, o que é fome oculta? O que é fome oculta? Aquela fome que parece que é um saco furado, né? Toda hora tá querendo comer alguma coisa. Mas isso pode estar relacionado a outras questões também. Essa fome oculta aí. Então... Aí é falta de vitamina, é falta disso, é falta daquilo. Verme, mas é por né? quê? Verme. Mas por quê? Porque não come direito. Sim. Porque come besteira, só besteira, besteira, besteira. Só dá batata frita. Meu filho só come batata frita, pastora. Meu filho só come nuggets, pastora. Não come uma verdura, não come uma salada. Meus filhos têm coisa que eles não comem.
Mas eles comem salada, eles comem uma verdura, eles comem legume. Não é todas. Então, as que eles não comem, você pode introduzir no feijão, introduzir amassado. O Daniel, nem posso falar, ele O Daniel come come tudo. tudo. Só a Sarinha que é... A Sarinha que é mais chatinha come para comer. pouquinho. Mas ela come pouco, mas come. Come. Então, assim, não vai deixar de comer. Você vai comer, vai se alimentar. A Sarinha é das frutas, né? Ela não pelo come menos isso ela gosta de frutas. Tá bom. A Sarinha não come muito, ela come igual passarinho, eu falo, mas ela é das frutas, ela ama comer fruta. Ela troca, gente, bolacha, chocolate por fruta. Dá uma melancia para ela, um melão. Ela come um melão sozinha, se deixar, né? Então, assim, teve essas questões. Por quê? Mas isso é a cultura dos pais. Se os pais comem, a criança vai comer. Entendeu? Pode não comer tudo, mas a maioria elas vão comer. Verdade. Só que hoje está nas facilidades, nas correrias, o povo vai fazer o quê? O que é mais fácil, o que é mais prático, o que é mais rápido. Não quer ter trabalho na realidade. Hoje em dia o povo não quer ter trabalho, porque se alimentar de uma forma mais correta, um pouquinho mais saudável, dá trabalho. É verdade, eu vejo isso acontecer. Eu tenho uma irmã que ela tem 4 filhos, né? Silvia, se você estiver ouvindo, vou te dedar aqui. Da Silvia, eu conheço. Então, os filhos dela não comem verdura, não comem nada. Por quê? Aí eu fui analisar, né? Eu sou uma pessoa de análise. Aí eu fui falar, daí eu vi que ela não come. Ela não come, então ela é chata para comer. Você acredita? Eles, se falar um nome estranho, eles não comem, só por causa do nome. Aí eu fui descobrir que ela também é assim. Eu falei assim, olha só como que é as coisas. Porque assim, no começo tudo é bonitinho, quando é recém-nascido, né? A gente quer fazer tudo, né? Legumes, verduras, tudo. Mas parece que depois que eles podem introduzir outros alimentos, daí já começa, né, a colocar outras coisas. É a gente mesmo, é a mãe que vai colocando outras coisas. Então, muito cuidado com isso. Está acontecendo muita obesidade infantil, tem que ter cuidado. Criança, logo desde cedo, com muito problema de ansiedade, isso tudo é da alimentação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E é criança que vai ser uma criança assim compulsiva, já começa desde cedo. Então, a gente precisa estar assim, atenta a isso, né? Dá trabalho, às vezes, que nem esses dias. Tem dias que eu não quero cozinhar, né? E tudo. E às vezes a gente está atarefada e coloca tudo que é mais fácil, tudo que é mais industrializado, e isso daí vai gerando lá na frente enfermidades, né? E a gente tem que ter cuidado. Esses dias eu tenho feito mais comida. Meu filho já está grande, ele mora comigo, mas, poxa, eu falei assim, nossa, faz tempo que eu não cozinho, tenho esse cuidado, né? E a alimentação, ela cria vínculo também, né? Sim. Eles têm memória afetiva. Que nem a Jaqueline, minha filha, a Jaqueline, dizia, nossa, mãe, eu não tenho nenhuma memória afetiva de você, né? Cozinhando, você não lembra, né? Eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer uma comida aqui para você, né? Lembrar, né? Disso, né? Porque assim, ela vai na minha casa, ela que cozinha. Porque eu coloco ela para cozinhar, porque ela tem esse dote, né? Esse dom de culinária, né? Aí eu deixo ela cozinhar mais. Daí ela fala, nossa, faz tempo que eu não como só comida, né? E quando eu faço, daí é bom. A gente precisa, né? Cria memórias, né? Eu lembro de coisas que minha mãe fazia, coisas simples, né? Da avó. Minha avó fazia um biscoito de polvilho. Nossa, eu lembro até hoje. Biscoito de polvilho é maravilhoso. Que ela fazia, coisa simples, bolo que você faz. Eles lembram, isso daí é bom também, né? Eu acho legal, assim. O Isaías está dizendo assim, já tem estudos que o autismo teve melhoras através da alimentação. A alimentação cura, gente. Sim, verdade. Uma alimentação boa, uma alimentação... né, que o Eterno deu para nós, ela cura. Isso é tão bem verdade, né, Fabi? Meus filhos, esses tempos atrás, estavam me cobrando. Foi as queixas de casa, por causa de ministério, das nossas correrias, tal. Aí eles começaram.
A mamãe não fez mais o pão de mandioca que ela fazia. A mamãe não fez mais o bolinho de É, chuva. bolinho de chuva, bom, hein? A mamãe não fez mais as panquequinhas que ela fazia. A mamãe não fez mais, não sei o quê. Porque assim, é igual eu te falo, tem coisas que para o seu filho comer, você vai ter que introduzir de outras maneiras. Igual, eles gostam de mandioca, mas também eu faço pão de mandioca para eles, né? Faço pão de mandioquinha e para eles poderem introduzir esses alimentos dentro deles. Então tem coisas que a gente tem que ser o quê? Criativo, né? Fabi. Verdade. Eu tenho, a respeito do autismo, eu tenho vários estudos, né? Eu estudo muito sobre isso, né? Eu estudo muito a parte de alimentação ortomolecular e como tem casos que a criança realmente melhora, né? Principalmente o que mais faz mal para o autista é o glúten e a lactose, a caseína, né? Que é a proteína do leite. Então, assim, tirando isso, né, que eu sei que é uma coisa difícil, mas isso tem ajudado muito no espectro, né, a diminuir. Uhum. E tem vários tratamentos hoje Sim. muito importantes para o autismo, né? Uma outra hora, assim, eu posso estar até fazendo uma palestra sobre isso, Ah, seria bom? porque isso daí, gente, é muito importante. E tem melhora, viu? Tem Tem melhora. melhora. Bom, referente a bom brincar com os filhos, pais separados. Qual a importância de educar os filhos? Não, educar já falei. Uhum. Qual a A influência. influência dos o tipos de pai? Como que ele influencia na vida dos filhos? Os tipos de pais? Que influencia? Geralmente os pais são espelhos, né? Se Sim, você é um pai nervoso, seus filhos vai ser o quê? Nervoso e estressado, né? verdade. Que eles Tudo irritam, né? influencia. É aqueles pais que ouvem rock, seu filho vai ser o quê? Roqueiro, Roqueiro. né? Então, por isso que a gente tem que ser exemplo, porque tudo aquilo que nós fazemos, o tipo de pessoa que nós somos, vai influenciar na vida dos filhos. Se é um pai caloteiro, o filho vai ser o quê? Caloteiro. Se você não ensinar o seu filho a ser honesto, ele não vai ser honesto. Se a mãe fala para a filha, você não pode usar esse tipo de roupa, mas ela está usando um tipo de roupa que ela está falando para a filha não usar. Você acha que a filha vai usar? É a mãe que vai ter que ensinar, É verdade. né? O pai, Então, o tipo que você é, qual é o tipo de pessoa que você é? Qual é? Aí nós, como pais, a gente vai ter que analisar que tipo de pessoa nós queremos que os nossos filhos sejam. Dentro disso, é a gente que vai ter que mudar as nossas atitudes, nos posicionar. Eu quero que meu filho seja dessa forma, então eu vou ser dessa forma, porque eu vou dar o exemplo. Porque como que você tá, Fabi? Vamos lá, você vai falar assim para o seu filho não beber. Só que de vez em quando você vai lá e toma um cálicinho de vinho ou de cerveja, um pouquinho. Mas é um pouquinho. É um pouquinho só. Mas você está bebendo. Mas eu não estou bebendo uma latinha inteira, não estou bebendo uma garrafa inteira, mas você está bebendo. Então, se eu não quero que meu filho beba, eu não vou beber. Nada. Nem um pouquinho, nem um resquício. é verdade, porque quando eles crescem, eles ficam adolescentes, eles falam: você manda fazer isso, mas você faz. Você manda. Você não quer que eu fumo, mas você fuma. Ele sempre joga na cara. Sim, por quê? Sempre. Porque é o tipo de pessoa que Sim. você quer se tornar. Então, se você quer esse tipo de filho, você tem que começar a ser esse tipo de pai e de mãe. Ser alinhado. Você não vai ser o santarrão. Igual, teve coisas que eu falei para os meus filhos. Vocês vão namorar para casar. Eu tive esse exemplo? Não. Só que eu uso a minha vida como exemplo. Eu falo, filhos, eu comecei a namorar cedo. Não foi bom para mim. E aconteceu. Aí eu falo para eles o que aconteceu de ruim. Aconteceu isso de ruim. Se eu tivesse lá atrás alguém que me ensinasse, com certeza eu não teria feito um monte de coisa. Então, às vezes você já fez algo
que você, quando vai ensinar para os seus filhos e declarar sobre os seus filhos, você já fez. Só que você vai usar o seu exemplo, você mesmo como exemplo de vida, para poder ministrar na vida dos seus filhos. Filho, isso daqui não é legal, porque lá atrás eu fiz isso daqui, mas não foi uma coisa boa para mim. Fale para ele como que você se sentiu, o que aconteceu depois de desagradável. Ministre sobre a vida do teu filho. Aí é o tipo de pai. Qual é o tipo de pai que você vai querer ser? Né? Aqueles pais legais que deixam o filho fazer de tudo. Lá na frente vai dar ruim, gente. É verdade. Qual é o tipo de pai que você vai ser? O rígido, que nunca tem misericórdia do filho? Você vai criar um buraco imenso entre você e seu filho, né? Nós temos que ter o equilíbrio. É verdade, equilíbrio é tudo, né? Uhum. Bom, e referente à educação financeira, né? É necessário, assim, estar ensinando os filhos a lidar com o dinheiro? É necessário, né? De vez em quando dá um dinheirinho para eles, para você vai instruindo Quando eles. que pode começar isso? A partir de que idade mais que você já Olha, é assim, que você começou, se você tem um exemplo, tudo? eu comecei, olha, a partir dos 7 anos mais ou menos de cada um. Só que assim, para os maiores eu dou um valor um pouquinho maior e para os menores um valor um pouquinho menor. Aí eu fico só vendo como cada um gasta. Entendeu? E eu fico vendo como cada um lidar com o dinheiro. Por exemplo, são 4 em casa. Cada um tem um jeito de lidar com o dinheiro. O Daniel, se deixar, ele gasta tudo em doce. E eu falo, Daniel, não é assim. É o tesouro dele, né? Eu faço. Aí, o que que a gente ensina? Vai tirar o dízimo. Primeiro de tudo, você tira o dízimo do seu dinheiro. Eu ensino eles a tirar o dízimo. Vai tirar o dízimo do seu dinheiro. Vai dar o dízimo na casa do Senhor. Primeira coisa. Aí eu fico vendo. Daniel gasta com doce. E eu falo, Daniel, não gasta o dinheiro todo assim. E o Daniel, ele é assim. Ele compra para ele e para todo mundo. Ele já é generoso. Ele compra para ele e para todo mundo. A Sara já é um pouco mais egoísta, né? Ela é mais para ela. Ela até pode dividir alguma coisa que ela compra, mas é mais coisa para ela que ela compra. A Kathleen, ela já é mais mão de vaca. A Kathleen, para você gastar o dinheiro dela, amadinha, custa, hein? A Cat junta dinheiro. Ela quer poupar, A poupadora. Cat poupa dinheiro, ela junta. E o Moisés, ele é mão aberta. Ele gasta dinheiro com os irmãos dele. Ah, agora ele está aprendendo a investir. Ele fala que é investimento isso. Agora ele está aprendendo a investir. Ah, bom. Aí agora ele aprendeu a investir, o Moisés. Agora, mas ele é mais mão aberta. Ele compra tudo para os irmãos dele. A Sara chega nele e fala, Zido, compra a canetinha para mim. Aí ele vai lá e compra. Aí o Daniel chega e fala, compra gelinho. Às vezes ele vai buscar as crianças na escola, eu vou buscar a Cat, ele vai buscar o Daniel e a Sara. E no meio do caminho é gelinho, é isso. E aí ele que compra. Então, assim, o Moisés é mão aberta. A Kathleen já é mais da economia. A Sara já é mais para ela mesma, mais do egoísmo. E o Daniel já compartilha com todo mundo. Entendeu? Então, pode ver, ó, 4. E os 4 lidar com uma maneira diferente com o dinheiro. Mas o que você tem que ensinar? Primeiramente, a criança ser fiel no dízimo, nas ofertas. E dentro da personalidade de cada um, você começar a corrigir aquilo que você está vendo. Então, eu corrijo o Daniel. Daniel, não é assim. Guarda um pouquinho para amanhã. Faz assim, Daniel. Ô, Sara, não é só para você. Você também tem que aprender a dividir. Kathleen, né? Para de ser mão de vaca, libera um pouquinho. Moisés, você tem que pensar no seu futuro, né? Para você ficar gastando com besteira com seus irmãos. Então, por aí vai, né? Então, nisso você vai vendo como seu filho lidar com o dinheiro e dentro daquilo, dos erros que eles estão cometendo, você vai instruir a cada um, entendeu? É bom, né? Que é desde pequeno que começa, né? Sim, desde pequeno que começa. Também, assim, lá na minha casa, minha mãe, ela sempre foi muito gastona.
né? Gastou, né? Isso daí. E passou pra gente, né? Isso daí, Então, essa compulsividade de comprar. Isso daí passa passa. e até vai até na parte que eu falei sobre a influência, né? E isso é importante também, a gente ser exemplo também, né? Para os nossos filhos. Sim, sim, é importante sermos exemplos e ensinar os nossos filhos sobre finanças. É. E como que é educar os filhos dirigido pelo Espírito Santo? Olha, educar os filhos dirigidos pelo Espírito Santo, eu tenho bastante experiência, porque tem vezes que a gente quer, né, catar o filho e arrebentar o filho, né? E uma vez, várias vezes, né, o Senhor, eu estava meio assim, o Senhor falou assim para mim, não faça. Às vezes meus filhos estavam lá em outros lugares e aí o Senhor falava assim para mim, não bata na Kathleen, não corrige a Kathleen. E a Kathleen chegar em casa com uma situação que dava vontade de catar as orelhas dela, que era uma situação que eu sempre corrigia ela. E aí ela chegou em casa, como o Senhor tinha falado para mim, não corrigir ela. Aí eu falei, Cat, você tá assim, 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 assim. Eu não posso falar aqui, porque senão vai constranger. Por que você tá assim? Aí ela já abotoou o olho assim, ficou com medo, porque eu já tinha um tempo que eu corrigia ela naquilo, né? E ela achou que eu ia já colocar ela de castigo ou fazer algo do tipo. Aí ela foi me contar a situação, que não foi culpa dela. Entendeu? Foi por conta de uma outra situação, fizeram uma maldade com ela na realidade e deixaram ela ficar naquela situação. Aí eu falei assim, olha só como é importante, porque na raiva, no ímpeto, às vezes você vai corrigir os seus filhos sem eles terem a culpa. Né? Foi uma situação que ocorreu e o Espírito Santo já tinha falado comigo. E eu falei, amém. Aí o que eu fiz para ela? Entra lá no banheiro, vai tomar um banho, faz isso, isso, isso. E aí foi. Por quê? Porque eu fui dirigida por quem? Pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. A gente, como mãe natural, vai brigar, vai falar, vai corrigir, vai pôr de castigo. Porém, naquele momento, o Espírito Santo falou, não faça isso. E não foi uma vez só. Foram algumas vezes. O Moisés também teve vezes do Senhor falar para mim, corrigir ele. Uma vez eu tive um sonho com Moisés, que ele estava com o cabelo espivitado assim, verde. E aí vinha um bonequinho assim, como se fosse uma manipulação. E o Senhor falou para mim, se você não pegar firme com ele agora, lá na frente, você não vai conseguir reverter essa situação. Então foi uma época que eu peguei muito no pé do Moisés. Fui muito chata porque Deus falou para mim que se eu não fosse assim com ele, ele ia ser uma criança rebelde. Então, eu fui dirigida por quem? Pelo Espírito Santo. Como é bom, né? Assim, a gente ser dirigida pelo Espírito Santo, né? Porque a gente não sabe tudo, né? E o Espírito, ele direciona, né? Muito importante isso. O Daniel teve uma vez que o pastor foi dar um seminário no local e ele, menina, ele fez a pirraça da pirraça. Eu corrigi ele, dei até uma chinelada na bunda dele na época. Acho que ele tinha uma faixa de uns 2 aninhos. Deu uma chinelada na bunda dele e aquele menino fez uma pirraça. Fui para dentro do carro porque estava muito demais, exagerado. Dentro do carro, tranquei. E ele fez o escândalo. E falou assim para mim, desse jeito, eu vou mandar o meu pai te bater. Aí eu falei, tá de brincadeira. Tipo, o furor subiu na hora. Só que eu falei assim, a hora que seu pai terminar lá, a gente vai ter uma conversa. Porque eu já tinha corrigido. Se eu fosse pegar ele ali, eu tava com muita raiva. E eu me controlando, me segurando para não catar ele e estrangular ele. Aí, quando o pastor saiu do seminário, Deus falou assim para ele assim, você corrige o Daniel, mas quem vai ter que corrigir é você, não é mais eu. É você que vai ter que colocar o Daniel no lugar dele. Falou para ele. Porque senão, você não vai dar conta dele. Aí chegou em casa, o pastor pegou ele, deu uma correção nele e falou assim, você vai pedir perdão para sua mãe.
Porque você nunca mais vai falar para ela que vai me pedir para eu bater nela. Porque quando foi que você viu eu encostar o dedo na tua mãe? Ainda mais por rebeldia sua. E deu uma chapuletada nele. Pergunto, Daniel nunca mais fez essa birra. Nunca. Por quê? Porque muitas vezes os pais têm medo. Ai, mas é pequenininho. Mas a própria palavra diz, Provérbios diz, a estutícia da criança, a loucura da criança, você tira no quê? Na vara. Tem coisas que é nível de rebeldia profunda. E você vai ter que corrigir com uma vara. Lógico, Entendeu? né? Não para machucar, mas para correção. Eu falo assim, a gente não pode bater com ira. A gente Não. tem que bater assim quando a gente se acalma primeiro. É lógico que não é uma coisa assim para espancar, isso é lógico. Deus me livre. Não. Mas é uma coisa assim que só Mas para atenção, uma coisa assim que de leve. Mas é atenção. quando vai do limite do limite. Quando né? passa muito do limite, porque tem outras maneiras também de fazer. Sim, a gente geralmente tira o que gosta, põe de castigo. Sim. Né? Tenta todas essas possibilidades. Sim. Mas tem hora que se você não fazer aquele que nem um choque, né? Quando você vai dar, a pessoa tá tendo uma parada que você precisa dar aquele choque e para voltar. Então é uma coisa assim, atenção mesmo. Atenção. Então, nesse sentido, Deus falou com ele em relação a Sara, Deus foi nos dando direcionamento. Uma vez a Sara ficou sem comer e Deus foi nos dando direcionamento do que era. Então, teve várias situações que eu e o pastor já passamos, né? Pensa, gente, 4 filhos. Não é a gente sempre vai ter essas situações, né? E agora vamos mudar de assunto aqui. Qual a importância da educação dos filhos relacionado à escola? Então, escola hoje é complicado, porque né? Porque tá complicado o negócio. Então eu educo meus filhos em relação à escola, assim, eles vão para a escola, porém tem coisas que eles não participam dentro da escola, né? Eles têm que honrar, respeitar os professores dele, porém chega naquela parte de festa junina, festa de carnaval, meus filhos não participam de nada. Pode a escola falar o que for, pode falar, não vai participar. Porque tem implicação. Então, em relação à escola, você tem que ensinar os seus filhos sobre as amizades na escola, sobre o que é ensinado também na escola, porque teve ensinamentos que meus filhos já vieram, que eu falei, não, isso daqui está errado, não está certo. Então, você tem que sempre estar ministrando para os seus filhos. Por quê? Porque e ensinar para eles, nem tudo que você aprende na escola é para você levar para você. Tem coisas que é perfeito. Português, matemática. Mas em questão de ideologia, de gênero, que está muito aí, né? Nas escolas, você tem que ensinar para eles que não é legal. Entendeu? Essa linguagem neutra que eles estão infiltrando na escola também eu ensino para eles que não é bom. Entendeu? Não é. Então, em relação à escola, você tem que saber o que acontece dentro da escola, você tem que saber do que seu filho vai participar, do que ele não vai participar. Tem essa questão que é sempre levantada, assim, nos dias de hoje. Eu já vi professores falando, né? Sim. Que vários tipos de crianças, de criação e tudo mais. Mas quem que tem que educar os filhos? É os pais ou os professores? Porque o que acontece, que é essa questão que se levanta, que muitas crianças estão sendo professores que estão educando. Não, a educação vem de casa, tá, gente? A educação é responsabilidade de pai e mãe. Professor é para ensinar. Lógico, tem que respeitar, o professor é um complemento? Né? Tem que respeitar o professor, tem que honrar o professor da mesma maneira que honra pai e mãe. Porém, a educação vem de casa, é de casa que a criança tem que aprender a respeitar os amiguinhos, os colegas, todos. Mas a função do professor é ensinar português, matemática, ciência, história, é ensinar. A escrita, essa é a função do professor, não é a função do professor educar filho.
Porque tem mãe que não quer ter o trabalho de educar a filha e manda para a escola aquela criança mal educada, Sim. que vai dar trabalho para não os tem professores. limites, Não né? tem limite, vai dar trabalho para os professores. Não, a educação vem de casa. E hoje em dia também tem isso, né, gente? Com essa nova geração, né? Que falaram geração Nutella aí, mimimi, né? Que diz aí por aí. Sim. Então, e quando tem um professor que é mais assim, preocupado, que quer ensinar, tem pais que não gostam, não. Uhum. Então é complicado isso, né? Então a gente tem que rever nossos conceitos e ter mais cuidado, né? É Com verdade. isso, né? Cuidar mais dos nossos filhos, né? O que vai entrar na mente deles, né? Essa cultura aí, né? De permissivo, né? Tudo Sim. permissivo, né? Bom, relacionado assim, existe uma diferença de educar meninos e meninas? Ah, eu tenho 2 meninas e 2 meninos, né? Então você tem muito exemplo aí para passar pra gente. Pode falar. Tem. Ah, tem sim, né? O menino você tem que educar ele para ser um homem, né? Ele tem que ser igual eu falo para o Moisés. Moisés, você que vai ser o responsável, o sacerdote do seu lar. Então a responsabilidade maior é sua. Então o homem a gente tem que criar um menino para ser responsável financeiramente, para ser educado. Eu ensino ele que ele nunca deve levantar a mão para as irmãs dele, não pode bater nas irmãs dele, Importante. não pode desrespeitar as irmãs dele, falar palavras chulas para as irmãs dele, que são as meninas. Isso eu pego muito no pé. Não somente dele, mas o Dani também, porque o Dani se traca com a Sara, né? Os dois brigam. E eu falo, Dani, ela é menina. Outro dia ele deu um tapa na Cat, eu peguei no pé dele e falei assim, você já viu seu pai batendo em mim ou nas suas irmãs? Ó, gente, aí que começa, hein? Então, assim, não, você não pode. Não é para bater. Não é para você fazer isso. Então, você tem que ensinar o seu filho, homem, a não desrespeitar uma mulher. Você não pode. Tem que ensinar. Vai ser de casa. Como? Qual é o marido que você quer entregar para sua nora? Ensinar o seu filho que não é porque ele é homem que ele não vai fazer as coisas dentro de casa. Que ele tem que ajudar nas tarefas de casa. Como homem. Entendeu? A parte da mulher é da mulher, mas o homem pode ajudar. O homem tem que ajudar, aí a mulher ganha neném. O homem fica lá no pé dela cobrando porque ela está de resguardo e não pode fazer as coisas e o dondoco não pode fazer nada. Não. Não, tem que criar o menino para também ajudar a esposa nos afazeres de casa. Moisés lava a louça, Dani, na idade dele, seca e guarda, Dani recolhe o lixo, cada um tem uma tarefa, vai arrumar sua cama, vai colocar sua toalha no varal, vai arrumar cada um sua gaveta. É assim. E as meninas? As meninas você tem que educar para elas serem, lógico, meninas comportadas, ensinar elas sobre as vestimentas delas, ensinar elas a arrumar a casa, a não ser preguiçosa, porque a maioria das meninas hoje é o quê? Preguiçosa, não quer fazer nada. As mães hoje não ensinam as meninas a cozinhar. Tem que ensinar elas, né? Lá elas vão estudar. Com certeza vão estudar. Né? Tem que ensinar elas a não ser Jezabel, manipuladora, aquela menina birrenta, aquela menina mimada. Tem que ensinar a ser uma menina alinhada pelo Espírito Santo. Então, tudo isso é a mãe que passa, né? Tanto para o menino quanto para o menino. Lógico que o pai vai ajudar, né? O pai vai ajudar, principalmente na criação dos filhos homens. Dentro disso, eu tenho uma questão aqui, eu aprendi muito na libertação sobre isso, né? Pode, assim, irmão e irmã trocar de roupa um perto do outro? Não. Ou mãe? Não. Ou mãe trocar de roupa perto dos filhos, ou pai? Não. Ou mãe tomar banho junto com os filhos, menino, menina? Como que faz isso? Como que é? Gente, olha só, eu peguei uns casos aí para trás
e um maior erro dos pais é trocar de roupa na frente dos filhos. Não se pode trocar de roupa na frente dos filhos. Ainda, mãe, que você seja mulher e a sua filha seja menina, não se troca. Não pode ver a nudez dos seus pais. Então, não pode trocar na frente dos filhos. Igual lá em casa, tem 2 meninos, 2 meninas. As meninas tomam banho, elas se trocam no quarto delas. Os meninos não entram quando elas estão se trocando. Os meninos tomam banho, as meninas não vê os meninos se trocar. Não vê. Não pode. Tira o pudor, tira o respeito. Entendeu? Você tira aquele... Porque senão se torna algo normal. Aí amanhã ou depois alguém aparece pelado na frente dos seus filhos, eles vão achar normal. Um pedófilo. Isso, aparece. Né? Eles vão achar normal, porque afinal de contas, lá na minha casa, todo mundo fica andando pelado para lá e para cá, se troca para lá e para cá. E aí tira o senso de pudor da criança, do adolescente. Então, não. Respeito. Sabe o que acontece hoje? Tudo se pode, tudo não tem nada a ver, tudo se tornou normal e não é normal. Porque tem coisas que a gente tem que impor os limites e os respeitos. Então, não pode. É verdade que os meninos, eles são mais apegados com a mãe e as meninas com o pai? Geralmente né? O Dani é o grudizinho, né? O Moisés também me irrita bastante. Às vezes o pé fica no meu pé. Isso, né? É verdade. E a Sara é o pai dela, né? Se eu chego perto do pastor, ela fala assim, o pai é meu, né? É engraçado, é isso mesmo, né? Mas vai saber os mistérios de Deus sobre a terra, mistério, né? isso, É mistério, mas mas é verdade. Keila, como lidar com a rebeldia dos filhos? Filhos rebeldes. Como que a gente lida com isso? Porque é uma coisa tão difícil, né? Para as mães, principalmente. Autoridade. O problema é que a maioria dos pais perdeu o cajado da autoridade. Igual eu te falei, quando Deus me deu aquela revelação do Moisés sendo rebelde, e realmente nesse período ele estava impetuoso, que foi um trabalho muito grande que eu tive com ele, eu não bati nele na época. Mas eu sentava com ele, Fabi, eu impunha, eu abria a Bíblia e falava, tá vendo? Aqui na palavra está escrito isso. O que você quer, Moisés, para a sua vida? Você acha que você vai fazer isso? Isso daqui você não vai fazer. Aí eu falava para ele, você está no meu teto, debaixo da minha autoridade. Amanhã ou depois você vai se tornar adulto, você vai fazer o que você quer. Aí é você e Deus, mas enquanto você for de menor, enquanto você estiver sobre a minha égide, eu tenho a obrigação de te ensinar. Eu tenho a obrigação de te educar. E vai ser assim a autoridade. Não vai fazer, não vai fazer. É não. O problema é que tem pais que colocam não e daqui a pouco está deixando o filho fazer. O não tem que ser não importa. Teu filho vai ficar lá. Ai, mãe, deixa. Não. Mas não, eu não quero isso na minha casa. O Moisés teve uma vez que estava com os meninos lá do condomínio. A Madia me deu trabalho. Começou a ser rebelde nos negócios lá. E aí eu peguei ele, falei umas coisas para ele. Falei assim, é assim. Falei assim para ele, você vai ficar de castigo dentro de casa, não vai sair. Concordou? Ficou emburrado. Queria, nem ficou lá, mas não. É assim. E vai ser desse jeito. Entendeu? Ele está falando aqui, o Moisés. Isso eu apanhei no dia também. Mas se não fosse isso, igual eu falei no batismo para você, provavelmente hoje eu não estaria no evangelho. Então, ele mesmo está falando aqui, se não fosse a minha mãe ser desse jeito comigo nessa época, hoje talvez ele não estaria no evangelho, não teria se batizado, não estaria aqui na igreja com a gente. Por quê? Porque os meninos estavam lá levando ele para o mau caminho. Então, assim, eu me posicionei como mãe, ele tinha na faixa de uns 14 anos, que é uma fase difícil, né? Mas ele tem 14 anos. Tem 14 anos, é menor de idade, não manda em si mesmo. Quem manda é você, a autoridade é você.
E eu falei para ele, você não vai fazer, vai ficar aqui dentro. Só que assim, eu não envergonhava ele. Eu falava, você mesmo vai falar para os meninos que você não vai sair. Aí ele atendia lá a porta, quando os meninos tocavam lá para chamar ele, e ele mesmo falando, não vou poder sair, tô em casa. Não vou sair, tô em casa. Só que ele ficava em casa, eu abria a Bíblia e falava, é isso, 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 isso. Aí tinha vezes que eu abria a Bíblia para ele, Fabinho, em Deuteronômio 28, quando eu via que ele estava muito rebelde. E eu falava para ele, se você ouvir a voz de Deus e obedecer, Moisés, é obedecer, as bênçãos vos alcançam. Só que se você desobedecer, Moisés, as maldições vos alcançam. Aí eu falava para ele assim, a escolha é sua. Você tem um livre-arbítrio. Enquanto você estiver dentro da minha casa, eu que vou te ensinar, te instruir. Porém, quando você for maior, que for lá para o mundo, eu já não vou dar mais conta de você. Só que a minha parte como mãe, com certeza eu estou fazendo agora. Se amanhã ou depois você, como adulto, quiser sair dessa parte, aí é você e Deus. Porque quando eu for orar, eu vou falar para Deus, Deus, o Senhor viu, a minha parte eu ensinei. Aí eu falava para ele assim, você quer escolher qual caminho, Moisés? Da bênção ou da maldição? Você já tem 14 anos, você já sabe, você já entende. Você é ministrado desde criança. Então, eu não vou pegar leve com você. Eu nunca peguei leve com ele, nesse sentido. Eu falei assim, não existe o meio termo, Moisés. Ou é bênção ou é maldição. Ou é céu ou é inferno. Para onde você quer ir? Aí ele botava o olho assim em mim, Fabi. Tipo, ai, pastora, mas você exagerava. Não, é autoridade. Filhos rebeldes, você tem que chamar eles para responsabilidade, chamar eles para a realidade. Uma vez ele estava com uns comportamentos assim, de desrespeitar as pessoas, de humilhar as pessoas, e ele lembra disso. Teve um dia que eu cheguei nele, bem chateada, muito chateada. Eu falei para ele assim, Fabi, você está lidando com as pessoas dessa forma? Vem aqui, Moisés, você está pensando que você é quem? Você está pensando que as pessoas vão te amar do jeito que você está aí? As pessoas não vão te amar do jeito que você está aí, humilhando as pessoas, se achando maior do que elas. Moisés, a vida não é assim. Você tem que ensinar para o seu filho como que a vida é. Ah, mas ele tem 13, 14... Ele entende, porque o Moisés entendeu. Falei, você está pensando que você é quem? Você está pensando que amanhã ou depois as pessoas vão te aturar? Eu te aturo. Ainda falei para ele desse jeito. Eu te aturo, Moisés, porque eu sou sua mãe. E até por um momento eu te aturo. Mas eu estou chateada, eu estou triste. Por conta do seu comportamento. Só que eu, como sua autoridade, eu tenho que te ensinar a verdade. E a verdade é essa. Se você continuar por esse caminho de orgulho, de soberba, de arrogância, aí eu abria lá em Provérbios. E eu mostrava para ele o destino dos soberbos e do arrogante. Que Deus fala assim, que o soberbo, o orgulhoso, Deus rejeita. Olha só, você vai ser rejeitado pelo Eterno. Ah, mas Deus não rejeita ninguém. Deus rejeita. Rejeita esse tipo de filho que você está sendo. Que você está me desonrando. Você sabe qual é a maldição da desonra, Moisés? Você não vai ser próspero na vida. Aí eu ensinava sobre a maldição da desonra. E foi muita ministração. Com autoridade. Então, o que está faltando hoje nos pais? Autoridade. Se impor, falar. Só que é aquilo que eu te falei, exemplo. Porque eu chegava nele e eu falava, nunca que eu fiz isso com a minha mãe. Responder do jeito que você está respondendo. Coloque-se você no seu lugar de filho. Você não é pai. Quem é a pai e a mãe aqui nessa casa, a autoridade nessa casa é eu e o seu pai. Você é filho. Filho tem que obedecer. Não tem que... Só que eu quero que você me obedeça. Não do jeito que você está me obedecendo. Eu quero que você me obedeça com honra, com alegria. Aí eu falava, a Cat sempre foi obediente. E a Cat sempre foi muito abençoada. Cat ganha coisas assim que só Jesus é. Ela é uma pessoa abençoada. Falei, por que a Cat é abençoada? Porque ela não é essa rebeldia que você está sendo toda aí não, meu querido.
Olha a diferença. Então, ou você alinha a sua vida, ou lá na frente o inimigo vai te tragar. Foi bem assim que eu falei com ele. É legal. E foi legal, sim, que você usa como ferramenta de exemplo a palavra, né? Você vê que a palavra, ela pode ser usada, assim, para educar os filhos. É muito importante, porque isso fica na cabecinha deles, né? Quando eles vão lembrar do versículo. Pode ter certeza que eles sempre vão lembrar. Você lembra, Moisés, do versículo? Aí tá aqui, lembro. Às vezes não sabe qual que é o versículo, o capítulo, mas sabe que a palavra falou com ele. Moisés. Ele... Porque a palavra, gente, tem peso. Quando você usa a palavra, o negócio fica estreito. Ele tá falando aqui pra mim, gente, que era mais fácil eu dar uma surra nele do que falar o que eu falava pra ele. Gente, é forte. O babado é forte. O babado é forte, gente, mas é assim que nós vamos corrigir os nossos filhos. E pastora, para os pais cristãos, né? Quando os filhos não querem ir na igreja, o que fazer, né? Porque o que você me diz sobre isso? Quando eles não estão querendo ir. Então, né, amada? Filho não tem querer. Tem coisas que filho tem querer, tem coisas que não. A partir do momento que ele é de menor, tá na sua casa, você vai falar, vai emburrado, mas você vai sentar lá, vai assistir o culto, não importa, uma hora a palavra vai ser implantada. Teve uns tempos aí que o Moisés quis fugir da igreja, sabe, por umas situações, eu olhei para ele e eu falei assim, tá, porque tá tendo uma situação difícil aqui na igreja, você não quer vir mais para a igreja? Você acha que é assim que funciona? Se você não vencer aqui, meu querido, você pode ir para o Japão. A situação vai te acompanhar até lá no Japão. Então, não, você vai vir para a igreja. Ele ficou meio emburrado comigo uns dias, ficou bravo, né? Mas não porque ele não quisesse vir para a igreja, porque tinha uma situação aqui que ele não queria encarar. E eu falei para ele, você vai. Entendeu? Então, assim, porque ele falou assim que se fosse encarar, ele ia fazer caca. Então, tipo assim, mas eu falei para ele, você tem que vencer a situação. Tem que ir para a igreja. Não importa. Você acha que adolescente, criança, vai querer ir para a igreja? Ou eles vão querer ficar em casa jogando videogame, brincando? É os pais. Vai ter que ir, pronto, e acabou. Quando você era pequeno, tinha lugar que você não queria ir. Às vezes a mãe ia visitar aquela tia que você não gostava muito. Você não tinha que ir? É assim, a mesma coisa. Vai ter que ir. E tem uma hora que eles não querem mais. Quando ele se tornar de maior de idade, aí é ele e Deus. Sim. Entendeu? Mas ensina o teu filho no caminho. Ensinar é você fazer ele ir. Ensinar. Seu filho que às vezes quer escovar os dentes, não quer. Mas você está ensinando ele. Você vai lá e fala, vai escovar os dentes. Você dá ordem. Seu filho às vezes vai querer lavar a mão. Não, ele senta lá e come a comida com a mão suja. Mas você está o quê? Ensinando. E ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar é a mesma coisa. E para a igreja é a mesma coisa. Não tem essa de querer. Você vai, pronto, e acabou. Simples assim. E como falar de Deus aos filhos, né? Como falar sobre Deus aos filhos? Comunicar Deus aos filhos. Você vai pegar a palavra. Você vai começar com a criação. Você tem que ter paciência. Filho, olha, você está vendo? A lua, o céu, foi tudo Deus que fez. Você vai falar daquilo que ele vive hoje. Sabe a terra que você pisa, filho? Olha, foi Deus que fez essa terra, esse firmamento. Sabe, olha só o sol, que bonito que é. Foi Deus quem fez. Então, você vai começar a falar da criação de Deus para os filhos, vai começar a falar das obras do Senhor, vai começar a ler historinhas bíblicas para ele, vai começar a ensinar os seus filhos que Deus é o papai do céu, que tudo que ele quiser, ele pode falar para o papai do céu. Ensina o seu filho a orar, dobre o joelho. Pastor, eu não sei dizer... Filho, eu também não sabia. Eu tive que aprender a ensinar meus filhos a se comunicar com o papai do céu. Entendeu? Então, é nesse sentido. Tá bom? Bom, é possível educar os filhos num casamento dos pais? Com um casamento? É sim, porque com um casamento, se o casamento dos pais forem alinhado, amoroso, você vai ensinar os seus filhos o quê?
A ser amoroso. A ser amoroso. Se o casamento dos pais é um relacionamento de respeito, você vai ensinar o que para os seus filhos? Respeito. Se o teu esposo tratar a esposa bem, a mulher dele bem, se o marido tratar a mulher dele bem, o que você está ensinando para os seus filhos? A tratar as pessoas bem. Você está a ensinando o esposa. teu filho a ser um esposo de Sim. excelência e você está ensinando a sua filha que é daquela forma que tem que ser um casamento. Então, com o seu casamento, você ensina os seus filhos, você educa os seus filhos. Você educa a respeito, você educa em amor, você ensina para eles como que deve ser um relacionamento, um casamento. Você ensina como deve ser buscar ao Senhor os dois juntos. Você ensina a como passar as dificuldades sem reclamar. Você ensina a honrar o seu cônjuge em meio às dificuldades e eles vão carregar isso para o resto da vida. Não, ó, meu pai passou dificuldades, mas minha mãe ficou ali do lado do meu pai, mesmo na dificuldade. Mesmo os dois passou uns perrengues, mas os dois estavam juntos. Você ensinou compromisso, você ensinou amor, você ensinou respeito, você ensinou o propósito do casamento para os seus filhos. Bom, para finalizar aqui, eu vou estar perguntando para você quais sinais que os pais estão sendo muito duro na educação dos filhos. Está sendo muito... aquele pai muito rígido, né? Que não, Muito rígido. Que não tem flexibilidade, que não sabe conversar, tudo é na base da pancada. Isso traz marcas profundas para o filho. Não sabe conversar. Ô filho, o que está acontecendo? Por que você está agindo desse jeito? Já chega já no filho já batendo, já espancando, já chega já no filho, no meio de todo mundo, corrigindo o filho, expondo o filho de uma maneira que envergonha o filho na frente de todo mundo. Entendeu? Nesse sentido. Então, isso é um pai que não deveria ser, né? Assim, esse pai que é muito duro na criação dos filhos. Esse é um sinal de um pai duro, né? Que não tem flexibilidade, que bate por tudo, que é grosso, que não sabe falar, que não sabe sentar e conversar, que não sabe ensinar, que quer que o filho já nasce sabendo. Sabe aquele pai que já quer que o filho já nasce sabendo? Como que você vai mandar sua filha lavar a louça se você nunca ensinou ela a lavar a louça? Aí ela não lava do jeito que você queria, só que aí ela lava do jeitinho dela, porque talvez ela te observou e aí ela foi fazer do jeito dela. Aí você vai lá e dá bronca na sua filha. Tá tudo engordurado, tá tudo isso. Mas você ensinou ela? Filha, ó, você tem que fazer assim, pôr o detergente na buchinha, você coisa. Aí você enxágua, você olha para ver se tá limpinho. Se não tiver, você lava de novo. Não. É aqueles pais que, não, tem que lavar a louça e já quer que... Você nunca ensinou e já quer que já saiba fazer. É verdade. Você nunca ensinou só o seu filho a arrumar uma cama. Ele arruma do jeito dele. Tá bagunçado. E começa a xingar a criança. Não, filho, ó, é assim que arruma. Porque antigamente era assim, né? Os pais queriam que a criança já nascesse sabendo. Nunca ensinou. E tinha que fazer bem feito. Por isso que tem muito adulto hoje cheio de trauma. É verdade, a gente tem que ter muito cuidado. Que nem tudo foi falado sobre muito equilíbrio que a gente tem que ter. Equilíbrio. Né? E a gente tem que dar muita palavra de afirmação, né? Assim, quando faz algo, sempre está falando, nossa, legal. Ou quando não faz uma coisa legal, olha, que fez, mas olha, você pode melhorar nisso. A gente tem que ter muito cuidado. Elogiar quando seus filhos fazem as coisas. Igual, às vezes a Cat me ajuda. Tudo bem, às vezes não me ajuda do jeito que eu gostaria. Nunca é do jeito que a gente perfeito. Mas eu falo, né? filho, obrigado, porque você ajudou a mamãe. Ponto. Não vai olhar os defeitos, vai olhar o que seu filho fez. Porque se você for olhar defeito, a gente é perfeccionista, quer as coisas bem feitinho. E sempre foi assim na sua vida? Você sempre fez as coisas bem feitas? Não, com o tempo você foi aperfeiçoando, melhorando. E assim os nossos filhos, eles vão melhorando, aperfeiçoando. E a nossa responsabilidade como os pais na educação dos filhos, educando, ensinando os nossos filhos, é ensinar os nossos filhos o básico,
E assim eles vão melhorando e crescendo gradativamente. Amém? Amém. A gente vai terminar por aqui. Foi muito grande, mas não tem como ser grande, gente, porque a muita educação coisa, dos filhos é né? muito extenso, ainda deixamos de falar muita coisa. Sim, tem muita E, coisa ainda pastora, pra para finalizar, tem alguma coisa que você quer pontuar? Amém, amados. Hoje o pastor vai estar na live dele às 13 horas no canal do YouTube dele, Rogério Zaite, né? Estejam lá. Semana que vem estaremos aqui com um novo programa. Para as mulheres que estão aqui, entra lá no grupo, no nosso grupo do Telegram. Eu sei que por enquanto está um pouquinho parado, mas eu estou fazendo as programações. Nós vamos começar a movimentar o Telegram também, fazer tipo um aconselhamento semanal, aleatório. Eu vou fazer como se fosse um culto no Google Meet, mas assim, não vai ser um culto formalizado. A gente vai poder compartilhar, fazer perguntas. Então, entre lá no grupo para a gente poder compartilhar algo da parte do Senhor. Vocês vão poder me fazer perguntas no tempo que eu estiver lá. Então, vai ser edificante para você, porque nós queremos desenvolver esse trabalho com as mulheres, para nós sermos edificadoras do nosso lar, edificadoras do nosso ambiente de ministério, do nosso ambiente de trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós temos que ser edificadoras. Amém, amados? Muito Amém. Obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando algo da parte do Senhor. No nome de Jesus. E eu peço para vocês, compartilhem essa live, dê o seu like, porque muitos pais precisam ouvir, né? Muitas pessoas precisam ouvir. Então, compartilhe esses ensinamentos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Até semana que vem. Fiquem atentos para o podcast de semana que vem. Amém, no nome gente. de Jesus. Shalom, shalom. Boa semana, bom fim de semana para vocês. Beijo. Beijo. A paz do Senhor. Fiquem na paz de Deus. Amém. Amém. Shalom, shalom.